Pode ser que tudo que você aprendeu sobre a origem do mal esteja errado. Pode ser que a Bíblia que você conhece esteja incompleta. E se eu te dissesse que, há milênios, seres que chamamos de anjos desceram à Terra, não para guiar a humanidade, mas para corrompê-la, gerando uma raça de gigantes sanguinários que forçaram Deus a apertar o botão de reset do planeta? Esta não é uma lenda pagã. É um livro que já foi considerado escritura sagrada, um livro tão explosivo que foi sistematicamente varrido da história. Falo de Enoque. O homem que andou com Deus, viu o cosmos, presenciou o pacto dos rebeldes e registrou os eventos que a igreja tentou desesperadamente enterrar. Este é o outro lado, e hoje vamos desvendar Néfilins, gigantes e a origem do mal, a história que não contaram a você. O livro de Enoque não é apenas um texto apócrifo, é a peça que falta no quebra-cabeça da teologia e da história humana. Ele não preenche lacunas, ele reescreve a fundação. E a verdade começa com um êxodo celestial, uma traição de proporções cósmicas que pavimentou o caminho para a maldade que conhecemos hoje. Pense na Gênese. Em apenas alguns versículos enigmáticos, o texto sagrado menciona os filhos de Deus, que se relacionaram com as filhas dos homens, resultando nos gigantes da antiguidade. É um salto narrativo abrupto, quase um murmúrio que a Bíblia oficial não consegue ou não quer explicar. O livro de Enoque, no entanto, é o manual completo, o depoimento ocular de um profeta levado aos céus para testemunhar o pecado original dos próprios celestiais. Quem era Enoque? Segundo a Gênese, ele era o 7º patriarca após Adão, um homem que viveu 365 anos, mas cuja morte é um mistério. Enoque andou com Deus e não mais foi achado, porque Deus para si o tomou. O que significa ser levado? O que ele viu? O livro de Enoque nos oferece a resposta mais aterrorizante e detalhada. Ele foi transformado, talvez no arcanjo Metatron, um escriba celestial encarregado de catalogar os híbridos. Os Nefilim não tinham uma alma humana completa, nem a essência divina pura dos anjos. Eles nasceram com uma fome perpétua. O texto revela que os Nefilim começaram a devorar todos os recursos da terra, animais, plantas, e, quando não havia mais nada para consumir, eles se voltaram contra a própria humanidade. Eles começaram a beber sangue e a devorar a carne dos homens. Os gigantes eram canibais em escala épica, tiranos que transformaram o Éden em um açougue. A violência e a impiedade se espalharam tanto que a própria terra clamou por justiça. Enoque testemunha o desespero do planeta. As almas dos homens e mulheres que foram devorados pelos gigantes gritavam das profundezas, subindo até os portões do céu, exigindo vingança. O livro de Enoque nos dá um vislumbre do terror real por trás da narrativa seca da Gênesis sobre a maldade da humanidade. A maldade não era apenas social ou moral, era uma infestação física de seres monstruosos. É neste ponto que a narrativa de Enoque se torna a base para o Apocalipse. Deus convoca os arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. A decisão é tomada, a terra precisa ser purificada. Mas a justiça não recai apenas sobre os gigantes. Os vigilantes, os anjos caídos que iniciaram tudo, receberiam o castigo mais severo. Rafael é encarregado de prender Azazel, o anjo que ensinou a arte da guerra. A punição de Azazel é gráfica e terrível: ser amarrado de mãos e pés e lançado na escuridão do deserto de Dudael, onde permaneceria até o grande julgamento. O texto de Enoque descreve a paisagem desolada de sua prisão, antecipando a ideia do exílio ou do inferno para os anjos rebeldes. Gabriel é enviado contra os Nefilim. Sua missão é instigar a guerra civil entre os próprios gigantes. Eles se matariam mutuamente, manchando a terra com o próprio sangue que tanto apreciaram, até que a praga da sua linhagem fosse erradicada. É um método de purificação sombrio e irônico. E, finalmente, Uriel recebe a missão de instruir Noé. Noé, o justo, deveria ser o último bastião da humanidade não corrompida, o ponto de recomeço. A destruição viria por meio da água, o dilúvio que limpou a superfície do planeta de todo o conhecimento proibido e de toda a carne corrompida. O livro de Enoque não para com o dilúvio.
Ele revela algo crucial sobre o que aconteceu com as almas dos gigantes. Quando os Nefilim morreram, seus corpos imensos caíram e se decompuseram, mas a sua essência híbrida, a parte espiritual corrupta herdada dos vigilantes, não podia simplesmente morrer ou retornar ao céu. Essas almas ficaram presas na terra, condenadas a vagar, sem corpo, até o julgamento final. Enoque é categórico. Estas almas presas são o que chamamos de demônios. O livro de Enoque é, portanto, a fonte primária da demonologia no Ocidente, dando uma explicação coesa e aterrorizante para a origem dos espíritos malignos que tentam e assombram a humanidade desde então. Os demônios que atormentam a humanidade são os restos espirituais dos filhos monstruosos dos anjos caídos. Este contexto muda radicalmente a compreensão do Gênesis. Não é que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrependeu de ter permitido a intervenção de seus anjos, o que levou à criação de uma abominação cósmica que tornava a vida humana insustentável. O dilúvio não foi um ato arbitrário de ira divina, mas um procedimento cirúrgico de emergência para salvar o planeta da infestação. Aprofundemos no aspecto mais misterioso e assustador do texto, a jornada de Enoque. Depois de testemunhar a condenação dos vigilantes, Enoque não é apenas um profeta, ele é um viajante cósmico. Ele descreve em detalhes o inferno e o céu, ou pelo menos as prisões e os salões celestiais antes da criação humana. Enoque vê os buracos negros onde os vigilantes condenados seriam jogados. Ele vê o fogo eterno, as montanhas de ferro e bronze que aprisionariam os rebeldes. Ele desce a Sheol, a terra dos mortos, e descreve a separação das almas dos justos e segredos do universo e, mais crucialmente, os atos de rebelião. O cerne da história proibida reside nos vigilantes, ou Watchers. Estes não eram meros anjos, eram uma elite de seres celestiais postados para observar e proteger a humanidade. Mas a visão das mulheres da Terra, com sua beleza e inocência, despertou uma luxúria proibida e uma cobiça pelo poder que não lhes pertencia. Liderados por Semiasa, 200 vigilantes juraram um pacto no Monte Hermon, um juramento que os condenaria e, por consequência, condenaria a humanidade ao sofrimento indescritível. Eles desceram não como mensageiros da luz, mas como predadores famintos por experiências terrenas. O primeiro e mais devastador ato de traição não foi o sexo ilícito, mas a transmissão de conhecimento proibido. Estes anjos caídos, estes vigilantes, agiram como um Prometeu das trevas. Azazel, um dos líderes mais infames, ensinou aos homens a arte da guerra, a forja de armas, escudos e a fabricação de ornamentos vaidosos para as mulheres, incitando a sedução e a discórdia. Outros ensinaram feitiçaria, astrologia, a observação dos céus para fins de adivinhação e a ciência da metalurgia destrutiva. O conhecimento que deveria ter vindo lentamente ao longo de milênios de evolução moral foi despejado sobre a humanidade de forma tóxica e acelerada. A Terra se tornou um laboratório para a maldade. Mas a união dos celestiais com as terrenas produziu algo que nem os anjos caídos previram totalmente: o Lin. Os Nefilim não eram apenas homens grandes, eles eram híbridos de proporções monstruosas, gigantes que, segundo Enoque, mediam cerca de 3.000 cúbitos. Se traduzirmos para medidas modernas, estamos falando de seres de centenas de metros de altura. O texto é claro, a estatura deles era tão imensa que superava a capacidade de sustentação da Terra. Imagine uma raça de semideuses com a força bruta de anjos e o apetite insaciável da matéria. O problema não era apenas o tamanho, era a natureza deles, como seres dos ímpios, fornecendo uma base para as futuras doutrinas do purgatório e do paraíso. Mas o mais fascinante são as suas viagens astronômicas. Enoque é levado pelos anjos Uriel e Rafael através dos portões do firmamento. Ele descreve o movimento dos astros, o curso do Sol e da Lua com uma precisão espantosa para a antiguidade. Ele detalha as câmaras do vento, as fundações da Terra e os limites do oceano cósmico. Para muitos estudiosos modernos, a cosmologia de Enoque é um manual de um universo complexo, detalhando calendários e ciclos que desafiam o conhecimento humano da época. Ele recebeu o conhecimento que os vigilantes tentaram roubar, mas de uma fonte legítima, divina.
Ele se torna, por excelência, o guardião dos segredos cósmicos. Enoque registra o calendário solar exato de 364 dias, uma precisão que era utilizada pelas comunidades de Qumran e que diferia do calendário lunar usado por muitas culturas judaicas posteriores. Este conhecimento celestial não era apenas para entender o tempo, era para compreender a ordem divina e, ao contrário do conhecimento de Azazel, usá-lo para a adoração, não para a manipulação. No entanto, o livro de Enoque se aprofunda na profecia, especialmente nos parábolas que contém conceitos teológicos que seriam cruciais para o cristianismo primitivo. É aqui que encontramos a figura do Filho do Homem. Enoque descreve um ser pré-existente, escolhido por Deus antes da criação dos tempos, que viria para julgar os vigilantes e os reis ímpios da terra. Este Filho do Homem está investido de toda a glória e reside no trono da glória. Ele é o juiz final, a esperança dos justos e o terror dos pecadores. A terminologia é tão semelhante ao que Jesus Cristo usaria séculos depois ao se referir a si mesmo, que se torna impossível ignorar a conexão. Como um texto escrito séculos antes de Cristo, o livro de Enoque fornece a estrutura teológica necessária para entender a expectativa messiânica no século I. Seus leitores estavam familiarizados com a ideia de um Messias divino, um juiz poderoso que restauraria a ordem cósmica corrompida pela traição dos anjos. A remoção de Enoque do cânone bíblico ocidental, portanto, não é apenas um corte editorial, é a supressão de uma base fundamental do pensamento judaico e cristão primitivo. A pergunta que ecoa é: por que, se este livro era tão importante e continha a chave para entender os Nefilim, o dilúvio, a demonologia e até mesmo a figura do Messias, ele foi sistematicamente apagado da narrativa sagrada? A história da supressão é tão complexa quanto o próprio texto. Nos primeiros séculos da Igreja, o livro de Enoque era amplamente aceito e citado. Os padres da Igreja, como Tertuliano, defendiam sua autenticidade. O Novo Testamento, em particular a Epístola de Judas, cita Enoque diretamente, elevando-o ao status de profeta bíblico. Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou acerca destes, dizendo: «Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos». Essa citação prova que, para os cristãos primitivos, o livro era autoridade. Mas o livro de Enoque apresentava problemas doutrinários graves para a igreja que se institucionalizava. Em primeiro lugar, ele dava detalhes demais. A descrição explícita da queda dos anjos por luxúria, a criação dos Nefilim e a origem dos demônios era altamente específica. A igreja, em seu esforço para consolidar a fé e evitar heresias e misticismo excessivo, preferiu uma narrativa mais simplificada sobre a origem do mal, focando a culpa primária na desobediência humana, Adão e Eva, e não na rebelião angélica. Em segundo lugar, a cosmologia de Enoque era complexa e, para alguns, contraditória com a crescente teologia platônica adotada pelos intelectuais cristãos. O misticismo, a astronomia detalhada e a ênfase em anjos específicos e suas funções eram vistos como perigosos, flertando com a gnose. E o terceiro, e talvez o motivo mais decisivo, a questão da canonicidade. À medida que o cânone bíblico era fechado, textos que eram amplamente aceitos em uma região eram rejeitados em outra. Por volta do século IV, o livro de Enoque foi progressivamente marginalizado nas tradições latinas e gregas. Ele se tornou o livro que se perdeu, e ele permaneceu perdido para o Ocidente por mais de 1400 anos. É aqui que entra o poder da Etiópia. A Igreja Ortodoxa Etíope Teuarredo nunca removeu Enoque de seu cânone. Eles preservaram o texto integralmente, garantindo que ele sobrevivesse em sua língua antiga, o geês. Por isso, a história que não nos contaram permaneceu viva. No século XVIII, o explorador escocês James Bruce encontrou 3 cópias completas do livro de Enoque na Etiópia e as trouxe de volta para a Europa, chocando o mundo acadêmico. Mas o impacto total só foi sentido em meados do século XX. Em 1947, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em Qumran, na região do Mar Morto, forneceu a prova definitiva.
Entre os textos encontrados estavam fragmentos de quase todos os livros do Velho Testamento e, notavelmente, numerosas cópias em aramaico do livro de Enoque. Esses fragmentos provaram que o texto etíope era fiel ao original e que há 2000 anos esta era uma escritura fundamental para as comunidades judaicas da época. Não era uma lenda, era a história. A redescoberta forçou a academia a reavaliar a história. O livro de Enoque não é um apêndice. Ele é o DNA das narrativas de mistério bimal que moldaram o Ocidente. Sem ele, a narrativa bíblica é incompleta e o dilúvio é inexplicável. Mas voltemos aos vigilantes e à punição. A história de Enoque não é apenas sobre o castigo, mas sobre o eterno retorno da influência maligna. Os vigilantes foram acorrentados, mas o seu legado permaneceu na Terra sob a forma dos demônios e, crucialmente, através do conhecimento proibido que eles transmitiram. Azazel ensinou a arte de fazer espelhos e joias para adornar o corpo, ensinando a vaidade. Ele ensinou o uso de cosméticos, de tinturas para alterar a aparência. Mas o texto diz que essa não era mera vaidade, era a corrupção da pureza original. O objetivo dos vigilantes era tornar a humanidade idólatra de si mesma e de objetos terrenos. Enoque detalha ainda mais a natureza da rebelião. Ele não apenas registra a queda, ele registra a tentativa de intercessão. Quando os anjos caídos se viram condenados, amarrados e esperando a destruição, eles imploraram a Enoque para que escrevesse uma petição em nome deles, pedindo perdão a Deus. Enoque, o profeta que andava com Deus, aceitou a missão, mas a resposta celestial foi dura e definitiva. Enoque levou a súplica ao céu e trouxe a resposta dos arcanjos. Vós devereis suplicar por vós mesmos e não por vós, para que o julgamento eterno vos seja evitado. Vós fostes celestiais, santos, espirituais, vivendo a vida eterna, e vos corrompestes com o sangue das mulheres. A mensagem era clara, o pecado dos vigilantes era imperdoável, porque eles possuíam o conhecimento e a santidade para resistir, e escolheram ativamente o caminho da corrupção material e sexual. Seu pecado era de traição de classe, de traição cósmica. Essa recusa em perdoar os anjos caídos reforça a doutrina da irrevogabilidade da escolha divina. Eles não têm redenção, eles estão selados em sua condenação até o dia do julgamento, que Enoque descreve com precisão aterrorizante. O livro de Enoque passa para uma série de parábolas sobre o julgamento que será desencadeado no final dos tempos. Ele fala da vinda da cabeça dos dias, Deus Pai, e do Filho do Homem em glória. Ele descreve o vale do julgamento onde a punição será executada. Mas o que nos aterroriza hoje são as profecias de Enoque sobre a degeneração da humanidade após o dilúvio, e mais especificamente sobre nossos dias. Enoque previu a corrupção dos líderes religiosos e políticos, a adoração do dinheiro, a manipulação da natureza e a deturpação das leis celestiais. Ele profetiza que no fim dos tempos, o conhecimento dos princípios celestiais será destruído e a humanidade descartará todas as verdades antigas. Vigilantes voltará com força total. Pense na tecnologia, na ciência, que hoje nos permite manipular a vida, a genética, o clima. Os anjos caídos deram a base para a metalurgia e a astrologia. Hoje, a humanidade, com sua própria ambição, ultrapassou esses limites, buscando o poder divino sem a moralidade divina. Enoque viu o ciclo se repetindo, a humanidade, mesmo purificada, caminhando de volta para a mesma arrogância que levou ao dilúvio. A conexão extraterrestre. É impossível discutir Enoque no século XXI sem tocar na interpretação que o liga a teorias de antigos astronautas. Para alguns, a descrição dos vigilantes descendo do céu e ensinando tecnologia proibida não é metafórica. Eles interpretam a queda como a chegada de seres altamente avançados de outro mundo. O Monte Hermon se torna um ponto de aterrissagem. O conhecimento de Azazel sobre metais e armas de guerra é visto como tecnologia alienígena. Essa interpretação se apoia fortemente na descrição da viagem de Enoque. Quando ele é levado pelos anjos, ele descreve câmaras de fogo, nuvens que se movem rapidamente e rodas de fogo.
Para os defensores da teoria dos antigos astronautas, estas são descrições primitivas de espaçonaves e portais interdimensionais. Enoque, segundo eles, não estava visitando o céu teológico, mas visitando outras dimensões ou planetas. Ele era o primeiro abduzido, levado a bordo de uma nave para receber informações cósmicas. O livro de Enoque empresta credibilidade a essa teoria porque os vigilantes não eram espíritos. Eles tinham corpos físicos suficientes para procriar. Se esses filhos de Deus fossem realmente seres de outro planeta, isso explicaria sua longevidade, sua tecnologia superior e o horror genético que resultou na criação dos Néfilim. A Igreja suprimiu o livro por medo de que ele minasse a teologia, mas talvez o medo fosse mais profundo. O medo de que ele revelasse que a história da criação e da corrupção não é apenas um drama moral, mas uma intervenção literal de seres de fora da esfera humana. O livro de Enoque é um registro de contato de primeiro grau. Poderíamos passar dias analisando a influência do livro de Enoque. Ele influenciou a literatura apocalíptica, o misticismo judaico, a demonologia e, inevitavelmente, o cinema moderno. Pense em todas as narrativas de anjos caídos que geram monstros ou ensinam segredos perigosos à humanidade. Muitas delas bebem diretamente desta fonte esquecida. Mas o verdadeiro poder de Enoque reside em sua capacidade de nos fazer questionar a autoridade. Por que aceitamos que certas histórias são verdades e outras não? Quem tinha o poder de decidir que a origem dos gigantes, dos demônios e do dilúvio era uma história perigosa demais para ser contada? A narrativa de Enoque exige que reavaliemos a própria natureza do mal. O mal não começou no coração humano. Ele foi introduzido por seres superiores, com um plano deliberado de corrupção. A humanidade foi, em parte, vítima de uma guerra celestial que desceu à Terra. E o legado dessa guerra, os demônios, ainda nos assombram, buscando perpetuar o caos que os vigilantes iniciaram. Enoque nos ensina que o conhecimento, quando desprovido de sabedoria moral, é a arma mais perigosa do universo. A astronomia, a metalurgia, a adivinhação, tudo isso era conhecimento divino, mas quando dado prematuramente e sem as restrições éticas adequadas, levou à destruição. Esta é a lição que ressoa em nosso mundo tecnologicamente avançado. O que estamos construindo que será nossa próxima catástrofe? Qual é o nosso Azazel moderno? O legado dos Nefilim não terminou completamente no dilúvio. Mesmo após a água baixar, há menções de gigantes ressurgindo no Velho Testamento, Refaíns, Anaquins. O livro de Enoque sugere que a semente da corrupção, embora enfraquecida, persistiu, talvez através de linhagens que de alguma forma sobreviveram ou através de novas incursões angélicas, embora em menor escala. Mas a principal ameaça que os Nefilim de Enoque nos deixou é a permanência dos espíritos dos Nefilim, os demônios. Eles são o eco físico do pecado original dos anjos, obrigados a atormentar a humanidade até que sejam reunidos aos seus mestres, os vigilantes, no abismo de fogo no dia do julgamento. O livro de Enoque é a história que o Ocidente tentou esquecer, mas que sobreviveu por uma conspiração de silêncio e pela fidelidade de uma única igreja africana. Ele nos força a encarar a possibilidade de que o mundo antigo era um lugar muito mais perigoso e espetacular do que imaginamos, cheio de gigantes, anjos guerreiros e profetas que viajavam pelas estrelas. Enoque viu o princípio e o fim. Ele viu a traição no Monte Hermon e o juízo final que espera a todos. E ele nos deixou o manual completo, o livro proibido que explica tudo. A origem dos monstros, a razão do dilúvio e a natureza real dos demônios que sussurram em nossos ouvidos. A verdade dos vigilantes, dos Nefilim e da origem do mal está selada não nos dogmas, mas nas páginas arcaicas de um texto que o mundo quis apagar. Se você parar agora, nunca saberá a verdade final sobre o homem que virou anjo e que nos deu o mapa da guerra celestial que ainda está sendo travada na